e para aqueles que estavam inseridos em seu contexto. A segunda profissão de Lucas foi de escritor, pois o mesmo, ele não foi uma testemunha ocular de Cristo, mas o mesmo começou a caminhar e a palmilhar com o apóstolo Paulo, e o mesmo se apaixonara pelos fatos narrados e históricos acerca de Cristo na terra. O doutor e o escritor Lucas, também por sua vez, ele é o autor e escritor do livro de Atos dos Apóstolos. E para quem não sabe, o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico inserido no Novo Testamento. Agora perceba os presentes que o mesmo doutor e o mesmo escritor habilidoso, ele trará em pauta no capítulo de número 7 e o versículo de número 36, a qual eu convidei os amados para pensar. E para quem está com a Bíblia aberta, vai perceber que esse texto carrega um título, esse texto carrega uma epígrafe, e a epígrafe do texto é A Mulher Pecadora. Dá para a gente repetir essa epígrafe do texto no 3, para toda a Vila Isabel ouvir, no 3 bem bonito, vamos lá? 3, a mulher... Olha, gente, eu amei a voz de vocês. Vamos fazer uma vez mais para a memorização de toda a Vila Isabel. Vamos lá no 3, bem bonito. 3. A mulher é o título, é a epígrafe do texto a qual eu convidei os presentes para pensar. E nota-se que Lucas, ele trará aqui em pauta um assunto referente a um personagem bíblico chamado Simão. Pregador, quem era Simão? Simão era um fariseu na época, e os fariseus eram conhecidos pelos seus trajes, pelas suas vestimentas e por conduzir uma mitra na sua cabeça. Nessa mitra existia uma expressão centralizada: santidade ao Senhor. Todavia despertara no seu coração a curiosidade de conhecer esse ilustre pregador chamado Jesus da cidade de Nazaré, que por onde o mesmo andava e palmilhava a planta dos seus pés, milagres eram notórios, cegos enxergavam, paralíticos andavam, leprosos eram limpos, e a glória de Deus era notória e manifestada naquela época. Sim, e o mesmo irá formular Jesus para um grande jantar em sua casa. Ora, quando nós convidamos alguém para um jantar, para uma refeição, é com a finalidade de ter um diálogo, uma afinidade, ou como diz a expressão pastoral, vamos estreitar a amizade. Diz o texto bíblico que Jesus, de bom grado, ele não recusa, ele não rejeita e vai para dentro da casa de Simão o fariseu. Perceba, os irmãos, que uma vez Jesus dentro da casa, ela ficava superlotada, abarrotada, entupida e aglomerada de pessoas. Quando era sabido, os sabedores que Jesus estava na casa, as pessoas convidavam seus amigos, formavam suas caravanas e se deslocavam até a casa que Jesus dentro dela estava. O fato é que Jesus na casa, ela ficava superlotada. Pregador, me prove isso na Bíblia que eu creio e mudarei meu conceito. Vamos de Bíblia, Marcos capítulo 2, diz o texto que a casa ficou tão lotada que os 4 amigos, quantos amigos? São poucos, mas são amigos. Eles olharam para a porta da casa, para a janela da casa, e perceberam que por ambos estavam impossibilitados deles entrar. Então, diante desses obstáculos, eles poderiam retroceder, eles poderiam voltar e até mesmo desanimar. Porém, prepara um glória a Deus aí, porque esses obstáculos não levaram eles a desistirem, mas levou eles a subirem, pois os obstáculos
que a vida te proporciona não te levará a desistir, mas vai te levar a subir para desfrutar da presença de Jesus na casa. Porém, senhoras e senhores, esses 4 amigos, os irmãos tenham paciência, a gente chega lá já. Porém, os 4 amigos vão colocar o paralítico na maca e, consequentemente, nos ombros. Quando a Bíblia fala de ombros no plural, está trazendo a figura de linguagem de unidade e de equilíbrio. Lá vai ele subindo a escada. Diz o texto que quando ele chega no topo da escada, eles vão fazer um buraco no teto. Com qual finalidade, pregador? Para descer o paralítico que jazia da sua enfermidade. Pregador, e qual é a aplicação? É que cada vez mais que aquele paralítico descia, mais perto de Jesus ele ficava. Sim, e eu ouvi um glória a Deus aqui. Se você não tem, pede emprestado quem está do seu lado, pois não existe outras formas, não existe outros métodos que te levem a desfrutar da presença de Jesus, a não ser descendo na casa. Cada vez mais que você desce, mais perto de Jesus você fica. Por quê, pregador? Porque é a única forma, é o único método para desfrutarmos da presença de Jesus, é descendo na casa. Pregador, me prova na Bíblia que eu creio e vou glorificar. Jeremias capítulo 18. E veio as palavras do Senhor a Jeremias, vírgula, dizendo: desce à casa do roleiro, porque lá, não é aqui, porque lá eu falarei contigo. Ué, Vila Isabel, a pergunta é: por que Deus não fala em cima? Deus está dizendo: desce, que tu ouvirás as minhas palavras. Pregador, por que a condição para mim ouvir é eu descer? Lá vai, porque existe coisas que para você ouvir de Deus, você não ouve nessa atmosférica artificial. Tem coisas que para você ouvir só descendo na casa. Aí lá vai o profeta descendo para casa. Olhe para cá. Lá vai o profeta descendo na casa, e na proporção que ele desce, ele contemplou 2 coisas. A primeira, o oleiro em silêncio. A segunda, o oleiro trabalhando. Pregador, não entendi. É o oleiro em silêncio, mas está trabalhando. Ele está em silêncio, mas está guerreando. Ele está em silêncio, mas está agindo. Ele está em silêncio, mas está providenciando. Vocês vão dar glória a Deus agora ou vão dar que hora? Porque o silêncio do oleiro não implica que ele não esteja trabalhando. Porém, perdoe-me a incoerência desse jovem pregador, mas se não for incômodo a sua pessoa, comunique-se com muito respeito com quem está na sua direita e na sua esquerda e diga para ele aí: o oleiro está trabalhando. Não, se você fala e não olha, é falta de educação, tá? Diga aí: o oleiro está em silêncio, mas está trabalhando. E eu vim de Fortaleza, no Ceará, para ser resposta e boca de Deus para alguém em Vila Isabel, para te dizer: há um grande trabalhar na tua vida espiritual, secular, conjugal, sentimental. Quem acredita nisso, levante a tua mão para o céu e dê um brado de vitória. Só quem acredita. Há um trabalhar de Deus. A condição para mim ouvir é eu descer. Agora olhe para cá, porque o oleiro falou: para tu ouvir você vai ter que descer. Vocês estão aqui ainda, gente? Para você ouvir você vai ter que descer.
Só que o oleiro, olhe para cá, o oleiro disse que era só para ele ouvir. Mas quando Jeremias desce, ele não só ouve, mas ele vê. Porque para mim ver o oleiro trabalhar na minha casa, no meu relacionamento, no meu casamento, no meu ministério, eu tenho que descer. E se você quer ser boca de Deus para alguém nessa noite, diga aí: Deus está com saudade das tuas descidas. Diga: Deus está com saudade de você pelas madrugadas. Deus está com saudade de alguém aqui que colocava lá no YouTube aquele fundo musical e a lágrima descia quente na madrugada. E Deus está dizendo: e aí, vai descer ou vai viver no superficial? Só quem vai descer no janeiro da oração, levante a mão e dê um brado de vitória. Aleluia, vamos lá. Mas quando eu falo sobre descer, eu tenho que falar de uma moça chamada Rebeca. Só os irmãos que aqui estão, só os homens, digam Rebeca. Olha, dava para a gente fazer melhor. Olha as irmãs como elas vêm. Só as irmãs, digam Rebeca. Vocês vão pagar a janta, viu? Só os varões, digam Rebeca. Se a gente melhorou, imagine as irmãs, Eduardo. Só as irmãs, como é o nome da irmã? Rebeca. Pastor, a terceira não vou fazer mais. Rebeca é uma moça que está do lado da fonte. Do lado da fonte, mas o cântaro está vazio. O que me intriga, o que me dói, é como é que alguém está do lado da fonte, mas o cântaro está vazio. Pregador, e essa fonte simboliza quem? Cristo, porque ele é a fonte inesgotável. Pregador, eu não entendi. A fonte já está em Vila Isabel e ainda tem gente que está com o cântaro vazio, e a fonte está dizendo: quem tem sede, venha e beba da água. E está preparado para dar um glória? Não dá para beber água de boca fechada. Não dá para beber dessa água de boca fechada. Não dá. Desce. E isso é tremendo, porque Deus é tão tremendo que para não ver Rebeca com cântaro vazio, Deus vai provocar uma situação essa chamada Eliezer. Eliezer vem vindo com os seus camelos sedento da água, e Eliezer inicia um diálogo com essa moça a dizer: tem como você dar água para mim e para os meus camelos? Rebeca, ouvindo esse diálogo, ela vai fazer 3 coisas. Quantas coisas? A primeira, vai descer na fonte. A segunda, vai encher o cântaro vazio. E a terceira, vai subir para dar água para Eliezer. Ou seja, Rebeca desceu, encheu e subiu. E a pergunta de Deus para você é: vai descer no janeiro para encher ou vai continuar com o cântaro vazio? Cântaro todo mundo tem. Agora, água no cântaro é só para quem desce na fonte. Dá uma olhada aí para quem sentou na tua direita e na tua esquerda aí. Até porque olhar para a irmã, olhar para o irmão não é pecado. Aproveita, faz uma amizade santa. Quem sabe depois do culto ele paga até um jantar e um açaí de sobremesa para você. Dá uma olhada para ela, dá uma olhada para ele. Olhar para o irmão não fere a liturgia. Olhar para o irmão não quebra princípio. Vai lá, dá uma olhada aí. Ô pregador, para que você pediu para me olhar para a irmã? Pregador, para que você pediu para me olhar para o irmão? Para você ver se a expressão facial dela, para você ver se a expressão facial dele é de quem tem água no cântaro ou está com o cântaro vazio. Dá uma olhada aí, porque se ele tem água no cântaro, ele tem glória na boca, ele tem brilho no rosto, tem mão para levantar, tem glória a Deus na boca. E eu ouvi dizer que aqui em Vila Isabel ainda tem crente com o cântaro cheio, é verdade? Olha lá, 1, 2, 3, 4. Cadê você? Levante a mão e dê um brado de vitória.
necessário você descer. Por quê, pregador? Porque cântaro todo mundo tem, mas conteúdo é só para quem desce na fonte. Pregador, então aplica aí, lá vai. Cantar todo mundo canta, mas cantar com unção é só para quem desce na fonte. Pregar todo mundo prega, mas pregar com unção é só para quem desce na fonte. Vou entrar em orar, todo mundo ora, mas com graça, autoridade e unção é só para quem desce na fonte. Pergunta para o vaso do lado aí: vai descer para encher? Não, desse jeito ele nem vai, gente. Desse jeito ela nem vai. Vamos de novo. Pergunta aí: vai descer para encher? Ou vai continuar com o cântaro vazio? Até quando vai viver de aparência? Até quando vai se esconder atrás de um cargo? Deus está dizendo: desce e enche, porque tem vários Eliezer em Vila Isabel sedento dessa água. Pregador, e o que tipifica, o que simboliza essa água? A palavra de Deus. Deixa eu ver quem tem a água aí. Deixa eu ver quem tem a água. Quem tem Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia para o céu aí. Levanta a tua Bíblia para o céu e diga bem forte: se depender de mim, Eliezer não morrerá de sede, porque eu tenho da água e eu vou compartilhar ela. Só quem crê, levante a mão e dê um brado de vitória nesse lugar. Aleluia. Vamos lá. Mas quando eu falo sobre descer, eu tenho que falar de um personagem bíblico chamado Zaqueu. Lucas 19. O texto diz que ele é rico, é de pequena estatura, e ele tem um desejo de ver Jesus. Não é de conhecer, é de ver. E diz o texto bíblico que Jesus entra em Jericó e consequentemente Jesus está saindo de Jericó. Zaqueu, por ser de pequena estatura, percebendo que a multidão é tamanha, ele dá uma olhada em um ângulo de 360 graus e ele contempla um sicômoro, uma figueira. Detalhe que ela é brava. O texto diz que Zaqueu subiu depressa. Olha o detalhe: Zaqueu subiu depressa. Por quê, pregador? Porque a pressa dos homens é de subir, mas a de Jesus é ver você descer. Aí lá vem Jesus andando, olha para cá. Lá vem Jesus andando. Aí Jesus vai olhar de baixo para cima, e Zaqueu vai olhar de cima para baixo. E é de conhecimento dos presentes que quem está em cima de uma árvore enxerga melhor quem está embaixo. Por quê? Porque ninguém anda na rua olhando para cima de árvores. Se você andar na rua olhando para cima de árvore, no mínimo uma topada misteriosa você ganhará. Então a lógica aqui, olhe para cá. Então a lógica aqui era para Zaqueu em cima da árvore ver Jesus embaixo. Porém preparam glória, porque foi Jesus embaixo que viu Zaqueu em cima. Pregador, e por que eu tenho que dar um glória? Porque quem está em cima da árvore, as folhas, as folhagens camufla, esconde, oculta quem está em cima. Mas mesmo Zaqueu escondido atrás de folha de figueira, Jesus o contemplou. Pregador, e o que é que Jesus está querendo me dizer nesse culto de oração? Jesus está dizendo para alguém aqui: não tem folha de figueira que te esconda do meu olhar. Eu estou de olho em você. Tem coragem de dizer para o irmão do lado aí? Diga aí: Jesus está de olho em você. Vigia na terra. Ele está de olho na tua vida. Jesus olha para Zaqueu e vai dizer: Zaqueu. E eu conjecturo Zaqueu dizendo: como é que tu sabe meu nome? E Jesus dizendo: eu já te vi, te conheci desde o ventre da tua mãe.
E o que o Senhor queres comigo? Aí Jesus vai dizer: desce de... Porque a pressa de Zaqueu foi de subir, mas a pressa de Jesus é ver você. E Jesus tem pressa com crente aqui na Vila Isabel. Jesus tem pressa com alguém aqui. Por quê? Porque Deus não vai preparar vitória para ninguém aqui na Vila Isabel. Pregador, agora tu me escandalizou. Você vem a primeira vez na nossa igreja dizer que Deus não vai preparar uma vitória para mim? Não vai. Por que não vai? Porque a vitória já está preparada há muito tempo. Deus está esperando é você descer para usufruir do que Deus tem preparado para a tua vida. Quem acredita que Jesus tem coisa grande nesse ano para você, levante as duas mãos e dê um brado de vitória nesse lugar. Só quem acredita. Lá menor, Lá menor. Zaqueu desce depressa, porque hoje não é amanhã, é hoje. Eu vou entrar dentro da tua... Se Jesus vai entrar dentro da casa, isso significa que Jesus estava fora da casa. Por quê, pregador? Porque Jesus está dizendo: a condição para mim entrar na tua casa é você descer. Vocês estão aqui ainda, gente? A condição para Jesus entrar é você. E a pergunta é: se depender de você hoje, Jesus entra na sua casa ou fica de fora? O texto vai dizer, olhe para cá. O texto não nos diz que Zaqueu vai questionar, relutar. Pelo contrário, ele vai descer depressa, porque ele quer receber Jesus dentro da casa. E está preparado para glorificar Jesus aí? Porque Zaqueu nunca convidou Jesus para entrar dentro da casa dele. Pregador, mas eu cresci ouvindo que Zaqueu convidou. Não convida. Prova no texto. Jesus vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Primeira pessoa no singular, para quem não fugiu da aula de português. Me convém entrar dentro da tua casa. É Jesus que está dizendo: se tu descer, eu vou entrar. Mas eu não fiz o Senhor convite verbal. Eu não fiz um convite para o Senhor formal. E por que tu está dizendo que vai entrar na minha casa? E eu conjecturo Jesus dizendo: porque eu não quero falácia, eu quero é atitude, comportamento. Porque tem gente que fala demais e não faz nada, e tem gente que não fala nada e entrega tudo. Segura na mão de quem está do teu lado aí, só para ele não correr. Se ela não der a mão para você, nem para o céu ela vai. Porque crente é unido, crente não tem diferenças, crente vive em unidade. Pergunte para ele aí: vai descer na casa hoje ou vai deixar Jesus de fora? Só quem entende que no culto de oração não é subir, mas é descer, levante as duas mãos e dê o maior brado de vitória nesse lugar. Desça! A condição é descer. E sabe o que é tremendo? É que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E dentro da casa, geralmente quem inicia o diálogo é o morador e não o visitante. Porque quem mora na casa vai dizer: sente aqui no sofá, você quer uma água, você quer um café, você quer um chá de capim santo. O diálogo inicia pelo morador e não pelo visitante. Mas sabe o que é tremendo? É que dentro da casa quem vai iniciar o diálogo não é Zaqueu, é Jesus. Aí Zaqueu vai dizer: eu roubei, enganei, menti para as pessoas. E eu conjecturo Jesus dizendo: não estou te perguntando nada. Pregador, e por que Zaqueu está falando tudo isso? Porque quando a gente está na presença de Jesus, a água ruim começa a sair de dentro para fora. E tem muita gente aqui que está precisando colocar a água ruim para fora de dentro. Olha, pregador, eu não tenho isso na minha vida não. Então prazer, perfeita.
para ser perfeito. Tu ainda está na terra ainda? Tu não foste arrebatado ainda? Porque todo dia nós somos moldados, lapidados. Todo dia o Senhor arranca uma coisa ali, uma esquisitice da gente, assim ou não é? Então você tem coisa ruim para colocar para fora. Por que, pregador, que eu tenho que colocar para fora? Porque a transformação não começa de fora para dentro, mas a transformação começa de dentro para fora. Pregador, por que a transformação começa de dentro para fora e não de fora para dentro? Lá vai. Porque do que adianta, gente, a gente mudar por fora e não mudar o caráter? Do que adianta a gente mudar vestimento e não mudar a língua? Do que adianta a gente mudar a aparência e não mudar o interior? Jesus está dizendo, não quero mudança por fora, eu quero no teu interior. Eu quero mexer no teu caráter, na tua personalidade, para então você desfrutar do que eu tenho preparado para a tua vida. Alguém crê? Alguém acredita? Então levante a mão aí. Para a gente finalizar, Jesus está na casa e a notícia se espalhou na Vila Isabel. Tá sabendo aí, moça? Tá sabendo aí, moço? Jesus está na casa. Essa mensagem chega no coração de uma pecadora. Olha a pecadora aparecendo pela primeira vez no texto. A pecadora diz, é verdade que Jesus está na casa? É verdade. Pois é hoje que eu vou na minha casa. Alguém diz para a pecadora, Jesus não está na tua casa, é na casa do fariseu. Ela, eu já entendi, mas eu vou primeiro na minha casa. Fazer o quê? Pegar um vaso de alabastro. Você vai fazer o que com esse vaso? Eu vou encher de unguento. Por que você vai encher de unguento? Porque eu não vou sair de casa com um vaso vazio. Eu já vou sair de casa com um vaso. Pregador, por que ela está saindo de casa com um vaso cheio? Porque ela entende que o culto não começa aqui. O culto começa dentro da casa dela. E hoje não tem meio termo. Hoje se você sai daqui cheio, ou você vai transbordar. Pregador, e qual é a finalidade de transbordar? A finalidade de transbordar num culto como esse é até quem está do teu lado vazio recebe também. Porque quem transborda não fica só para si, mas compartilha para quem está do seu lado aí. O vaso está cheio, mas a pergunta é, gente, está cheio de quê? Eu sei que o silêncio é uma resposta, gente, mas não cabe para a ocasião. Então lá vai eu de novo. O vaso está cheio, mas de quê? De unguento. E o que é unguento? É um perfume, é um aroma, é uma essência extraída de uma planta muito rara. E essa planta, para extrair esse aroma, essa essência, esse perfume, ela tinha que ser amassada, triturada. E alguém está olhando esse processo e está dizendo, deve doer muito. Porque esse processo, olhe para cá, esse processo vai fazer ela exalar o melhor perfume, a melhor essência e a melhor extração naquele ambiente. E aí você não entende, porque tem gente que te pisa, que te humilha, que te menospreza, que te vê na rua e nem te dá a paz do Senhor. Aí Deus me trouxe de Fortaleza, no Ceará, para dizer para alguém, cada vez mais que te pisarem, que te humilharem, que te menosprezar, mais tu vai exalar o perfume de Cristo na Vila Isabel, bairro Pimenta, Guarulhos. Quem acredita, levante a mão. Você tem perfume para exalar. E lá vai a mulher andando na rua, pastor Hernandes, ela vai andando na rua com um vaso cheio, ó. Ela não é uma mulher que só está cheio em casa, mas também vai andar na rua com um vaso. E essa aqui é uma mensagem para a Vila Isabel. E qual é a mensagem? Que é possível ser cheia em casa e ser cheia na rua. Porque tem gente que tem dupla personalidade. Na casa é uma coisa, lá fora
é outra. Aqui dentro da glória, lá fora palavrão. Aqui dentro é uma vida aquecida, lá fora uma vida fria. E Deus está dizendo para alguém: seja autêntico, seja original, não tenha dupla personalidade, mas seja crente na casa e seja crente lá fora. Não muda pelo ambiente, porque quem muda pelo ambiente é camaleão, e tu não é camaleão, tu é ovelha. E ovelha que é ovelha, onde ela chega, ela pisa com fé e dá testemunho da sua fé. Quem crê, levante a mão e dê um brado de vitória. O conteúdo que tem dentro desse vaso é unguento. Como é o nome do conteúdo? Só que Paulo vai nos simbolizar, Paulo vai nos tipificar como vasos. Eu acredito que você já ouviu essa expressão pentecostal. Qual? Pai do Senhor, vaso. Pai do Senhor, vaso de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Porque nós somos comparados como vasos. Só que Paulo vai dizer que existe dois tipos de vaso: o de honra. Vocês estão aqui ainda, gente? O de honra e o de desonra. E a pergunta: qual é você? Você está inserido em qual contexto? Mas eu lendo a Bíblia eu descobri que tem um terceiro vaso. E esse é o vaso de vidro. Ele é transparente, ele é líquido, mas qualquer coisa se quebra. É aquele vaso que qualquer coisa, vou sair da igreja, vou entregar a regência, vou sair do conjunto, vou procurar outra igreja. Aqui em Vila Isabel não tem, só em Fortaleza. Mas eu descobri que tem o quarto vaso, e esse é o vaso de mármore. E qual é a característica do vaso de mármore? Ele é liso por fora, mas é rústico por dentro. Pregador, e qual é a aplicação? É alguém que tem dupla personalidade. Na frente é uma coisa e nas costas é outra. Na frente elogia, mas nas costas queima. Na frente abraça, mas nas costas está apunhalando. Diga para quem está ao teu lado aí: esse aí não é você não, né? Exadorado entre nós. Exadorado entre nós. Olhe para cá. Mas tem o quinto vaso, e esse é o vaso de barro. E eu pensei que você ia dar um glória, porque você é o vaso de barro. Então deixa eu voltar, né? Mas chegou a tua vez, é o quinto vaso, é o vaso de barro. Mas o vaso de barro, para se tornar um vaso de barro, gente, o oleiro começava a pisar no barro. Ei. O oleiro está pisando, ó. E alguém está vendo essas pisaduras como humilhação. Mas o oleiro não pisa para humilhar. E por que ele está pisando no barro? Para tirar as impurezas e as esquisitices. Para que está tirando isso? Para você ser melhor de ser trabalhado na Vila Isabel. E depois que passa por esse processo, ele vai começar a te moldar, para depois te lançar no fogo, para te dar resistência, resiliência, durabilidade, para quando você não passar uma luta querer desviar. Porque tem gente que não pode passar uma luta, não tem uma dor na unha, já quer desviar, sair da igreja. Mas olha você aí, alguém apostou que 2025 tu ia bater lona, tocar no sino, desviar, sair da igreja. Mas olha você aí, ó, crente, lavado, redimido, cheio da unção de Deus. E 2026 será uma bênção na tua vida. Quem crê, joga a mão para cima e dê um brado de glória. A mulher anda na rua, pastor Hernandes, chega na casa de Simão fariseu. E a gente termina agora. Ela chega na casa de Simão fariseu e ela vai bater na porta de Simão. Meu batera 3 toques no bumbo aí. Isso aí é a pecadora batendo na porta. Mais 3 toques, meu batera. E alguém sai para recepcionar e diz: o que você deseja? Ela diz: eu vim para adorar Jesus. E alguém olhou para ela dizendo: mas o teu nome não está na lista. O teu nome não consta no relatório. Aqui você não entra. Aqui é só para convidados. Aqui é só para quem está na lista.
A pecadora poderia baixar a cabeça dela e dar meia volta, mas eu conjecturo ela enchendo o pulmão de ar e dizendo: o meu nome não está na lista, é verdade. O meu nome não consta no relatório, é verdade. Mas quem foi que disse que para mim adorar Jesus o meu nome precisa estar na lista? O meu nome precisa estar no relatório. Porque tem gente que é assim, só adora com o microfone na mão, só adora se der oportunidade. Tem gente que só adora na sua oportunidade. Mas quem é adorador, irmão, adora com microfone, sem microfone, adora em cima, adora embaixo. Pergunta para o vaso aí: tu ainda é adorador ainda? Você já parou para reparar que a palavra adorador, você já notou que a palavra adorador define-se em dois originais: adorador. Porque quem é adorador não só adora nos momentos bons, mas também adora nos momentos de dor. E eu sei o que é adorar a Deus na dor. Eu sei o que é adorar a Deus na dor. Eu tive esse primeiro rapaz aqui, o Moisés Luiz. E depois do Moisés Luiz eu tive o segundo filho com a minha esposa, chamado Caleb. O Caleb passou 9 meses conosco e Deus levou ele para a glória. E aí nós tivemos o nosso terceiro filho, que foi a Iane Sofia. Passou 1 mês e 15 dias conosco e Deus também levou para a glória. Aí veio a Ruth, o quarto filho, e passou 10 dias conosco e Deus levou para a glória. Pregador, você desviou? Claro que não. Você parou de pregar? Também não. Você parou de cantar? Também não. Por quê? Porque eu não perdi os meus filhos que sepultei para Satanás. Eu ganhei eles para Jesus. Ele já está aguardando eu e toda a Vila Isabel lá no céu. Eu sei o que é adorar na dor. Eu sei o que é adorar no luto. Eu sei adorar quando se sepulta filho. Aí quem sabe tu tá aí passando um problema aí, a porta fechou, o Wi-Fi tá oscilando, a tua alimentação acabou, aí tu tá murmurando, reclamando, o teu problema não te fez tu adorar aqui até agora, mas Deus está dizendo: maior do que esse teu problema, sou o Deus que sou na tua vida para prover conforme a tua necessidade. E às vezes, meu pastor, a gente que acha que o nosso problema é o maior, até não ouvir o irmão do lado. Que quando você ouve o irmão do lado, diz: meu Deus, eu pensei que o meu problema era grande. Mais grande é o do irmão, e o irmão já deu mais glória a Deus do que eu no culto. A mulher entrou na casa e a primeira coisa que ela viu foi Jesus. Porque tem gente que entra na casa e vê tudo, só não vê Jesus. Você viu a rasteirinha, você viu o salto alto, você viu a inteligente, você viu a decoração, você viu a ornamentação, tu viu o fulano nem foi, tu viu o fulano nem estava lá. Mas tem gente de contrapartida que vem para ver e para adorar Jesus. E quando ela viu Jesus, pastor, ela corre para ficar atrás de Jesus. Está no texto. Ela não corre para ficar na frente, ela corre para ficar atrás. Por quê, pregador? Porque ela entendeu que quem tem que aparecer na casa não é ela. Quem tem que aparecer é Jesus na vida dela. E sabe qual é o recado de Deus que eu entrego para vocês aqui em Vila Isabel? Não tome a frente de Jesus. Porque tem gente que bate no peito e diz: se não for do meu jeito eu nem quero. Eu pensei que era de Jesus. Se não for assim eu nem entro. Que pena que não vai ser do teu jeito. Que pena que não vai ser como você quer. Porque vai ser do jeito de Jesus. Diga para esse irmão do lado aí: não tome a frente de Jesus. Se ele não falar, eu vou entender que já tomou. Diga aí: não tome a frente de Jesus. Deixa ele ir na tua frente, aplainando a terra. Quem crê, levante a mão, dá glória e fica de pé. Fica de pé, fica de pé. A mulher está atrás de Jesus. E atrás de Jesus ela vai fazer 3 coisas, Vila Isabel. Quantas coisas? A primeira, ela chora. A segunda, adora. A terceira, enxuga. Diga comigo: chorou, adorou e enxugou. Você sabe, né, que segundo a medicina, nasceu o bebê e não chorou, significa que está morto. Mas para a medicina, o bebê nasceu e chorou, significa que está o quê?
Então choro significa o quê? Vida. E a pergunta é, tu está vivo ainda? Porque tem gente que chora por tudo, mas não chora quando está na igreja diante do leão da tribo de Judá. Tem gente que chora litros assistindo dorama, mas não chora uma lágrima diante do leão da tribo de Judá na igreja. Pregador, você está fazendo apologia ao dorama? É claro que não, só estou te mostrando qual é a tua prioridade. Ela chora. Segunda, ela vai adorar. E terceira, ela vai enxugar com os seus. Vamos lá, só as irmãs, com os seus. Ué, pergunta aqui para as irmãs de Vila Isabel. Se tu derrama lá um café, um suco, uma água na tua mesa, tu enxuga com cabelo ou com um pano? Vou perguntar de novo que eu fiquei na dúvida, gente. Se você derrama um líquido lá na sua mesa, na sua casa, você vai enxugar com um pano ou com seu cabelo? E por que a mulher não fez igual a você? Ela poderia ter enxugado com um pano, sim ou não? Mas ela vai enxugar com o quê? E eu pergunto, ela está enxugando o quê? É um suco ou é a essência? Então ela entendeu que a essência não tem que ficar no pano. A essência tem que ficar na sua. Porque a essência no pano não tem finalidade nenhuma. Mas a essência na tua cabeça, aonde tu pisar, aonde Deus te levar, o demônio bate em retirada, o doente é curado e o nome do Senhor é glorificado. Levante as duas mãos para o céu bem alto. Se você perceber que quem está do seu lado não consegue levantar a mão, ajuda ele, ajuda ela. Pregador, é porque o irmão está cansado. Não me tenha por ignorante, eu sei que cansar é humano. Moisés também cansou, mas ele tinha 2 amigos que ajudou ele a levantar as mãos. Não é possível que tu não tenha aí um amigo ou amiga para te ajudar a levantar a mão. Pregador, para que esse negócio de mão levantada? Mão levantada, o inimigo recua e a vitória é garantida. E eu te pergunto nessa noite, qual é a tua prioridade? É vitória ou é derrota? Então levante as mãos para o céu bem alto, meu maestro, lá menor. Levante as mãos para o céu bem alto, levante. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, e o que Ele é, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Oh, Ele estará aqui na Vila Isabel, no culto de oração. Nessa noite Ele vai te renovar, vai te restaurar e vai te levantar. E quem tem glória já pode liberar, porque meu Deus vai começar a renovar. Oh, então me leva pra sala do trono e mostra tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva, ou me leva lá. Oh, eu quero ver tua face. Levante a mão para adorar, levante a mão para o céu para glorificar, porque meu Deus vai começar a renovar, a restaurar aqui nesse lugar. E quem tem glória a Deus já pode liberar, vai renovar, restaurar, levantar, te capacitar. Só quem crê, levante a mão para adorar. Oh, Ele vai te renovar. Enche-me, ó Deus, enche-me, ó Deus, enche-me, enche-me, enche. Peça pra Deus te encher, peça pra Deus te encher. Oh, enche-me, enche-me.
debeia camandubida, é bidaraçá, é pior como anunciar. Oh, recebe o que Deus te entrega aqui nesse lugar. O testemunho tu vai contar. Te prepara, mulher, para viver um tempo novo na tua vida. A tua casa vai cantar o hino da vitória e o diabo vai perder, porque Deus está destravando o que está travado, Ele está abrindo o que está fechado. E se a igreja crer, abre a boca para adorar, e que se abra o céu, que o teu reino vem. Nossa festa em nosso Deus, e que se abra. Deus, aonde tiver uma mão levantada, coloca uma brasa de fogo tirada do teu altar, e que essa brasa de fogo possa arrancar toda a frieza, todo o desânimo, todo o acomodismo, tudo aquilo que bloqueia dela receber de ti. E eu vou contar de 1 até 3, e no 3 você vai dar um abraço em quem está do teu lado e vai profetizar na vida dele. 1, a glória de Deus vai descer nesse lugar. 2, te prepara para receber o que Deus te proporciona. Eu digo 3, dá um abraço em quem está do teu lado e profetiza na vida dela, profetiza na vida dele. Vai, profetiza aí. Rebequebidaraçá, é bacalabaracandelebia-fá, ela é baracandarasi, tebiafá. Pega, pega, recebe de Deus agora, recebe, recebe, recebe. E ainda e que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei. Oh, aleluia! Sinta o poder de Deus aí nesse lugar. Glória a Deus, aleluias. Nós temos que descer para receber. Quanto mais nós descemos, Jesus está contigo, na tua casa, na tua família. Esse é o nosso Deus de Israel, e Ele não mudou. Esse é o nosso Deus curador, esse é o nosso Deus. E se você é adorador, adore, adore, adore. Oh, maravilhoso tu és, Pai, maravilhoso tu és, maravilhoso tu és, o nosso Rei da Glória, o nosso Rei da Glória. Aleluias, aleluias, aleluias. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença. É assim que o fogo não se apagará, o fogo não se apagará. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, igreja, esse é o nosso Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo neste lugar? Tem alguém que quer voltar para Cristo Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar? Vem aqui logo, não demora não. Tem alguém que quer voltar para Cristo Jesus? Não fique em dúvida. Na internet, se alguém tem aí no YouTube, vê lá se tem alguém que quer voltar para Cristo Jesus. Se tem alguém no nosso meio, todos aqui são crentes? Tem alguém que não é crente, cristão, que aceitou Jesus? Faça assim com a mão. Tem alguém que está afastado? Se não tem, amém. Então significa que Jesus está voltando. Quando todos ouvirem a palavra de Deus, é porque Ele já está perto, Ele está à porta, e eu creio no arrebatamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podeis se assentar, igreja.
Eu sei que está maravilhoso. Deus ainda está falando. Oh glória, aleluias. Oh glória, aleluias. Deus está voltando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus de Israel. Esse é o nosso Deus de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome de Deus. Glória a Deus. Que vontade de ficar até amanhecer. Como na igreja primitiva, Paulo pregando e o culto não terminava. Como Jesus pregava, aquela multidão, ela não se afastava, mas ela ouvia a voz do Mestre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que está como uma espada de dois gumes, que vai até a alma e ao espírito. Esse é o nosso Deus. Quem está feliz